Beleza? Obrigado aí, Cabral. Obrigado, Grazi, pela introdução e muito honrado aqui de estar participando desse evento. Né, falando sobre a Tempest, eu fiz minha carreira, ainda faço minha carreira dentro da Tempest praticamente. Sou um Tempest Forever aí e muito lisonjeado de estar participando aqui desse evento, como eu falei, principalmente, né, Turing Day, falando sobre computação. É o que eu venho trazer aqui nessa apresentação. A gente vai falar um pouquinho de retro hacking, falando de Demoscene, um pouco também sobre a parte de InfoSec, como eu tento trazer aí uma complementação, né, entre os dois mundos, o que é que a gente pode aprender, enfim, dentro dessa arte de Demoscene aí, que eu adoro esse negócio. E espero que vocês entendam, saibam o que é Demoscene. Quem não conhece, aprenda, se envolva, porque é uma comunidade muito legal e acho que você só tem que aprender aí muita coisa com Demoscene. Beleza? Vamos lá. Por que, né? Primeira coisa, por que eu comecei a ter isso como um hobby, assim, né? Eu sempre gostei de computador antigo, eu sempre gostei dessas velharias aí de Commodore 64, enfim, todos os outros com Amiga, todos os outros computadores. E aí eu comprei há um ano atrás, mais ou menos, um Commodore 64 para usar, não para usar, claro, como computador pessoal ali, mas pra entender, né, mais um pouco e via muita coisa, jogar também, jogar, eu acho que foi sei lá, um dos grandes motivos aí para colocar os jogos mais antigos dentro do Commodore 64, olhar. E aí também o principal motivo, na realidade, foi a parte de Demoscene, né? É claro que hoje você tem vários emuladores, como eu vou falar aqui também, que você pode emular, e é super simples nos dias de hoje emular essas máquinas, né, no teu computador moderno, vamos chamar assim. E quando eu adquiri esse Commodore 64, eu queria fazer um demo, né? Eu já conhecia Demoscene, vou explicar o que é Demoscene em breve. Eu já conhecia Demoscene, já sabia o que era, já, né, tinha um contato grande aí, já consumia essa informação de Demoscene há um bom tempo. Mas agora com a máquina em si, o hardware, né? Vamos tentar fazer alguma coisa legal. Até hoje eu estou tentando, é difícil pra caramba você conseguir, porque envolve diversas áreas da computação, envolve, claro, programação, gráfico, som. Se você quiser também só fazer um demo com som, pode fazer, um demo só com gráfico, que aí também tem que envolver muito código, né? E aí também vem o Amiga, que é outro computador que eu gosto bastante, que é, né, uma evolução ali, tem uma briga entre quem é o melhor Amiga e Commodore 64 da turma que usa os dois. E aí outro porquê é Assembly, né? O velho Assembly ali, que aí a gente já entra com um paradigma aí para segurança da informação como um todo, né? Quem mais que mexe aí com engenharia reversa, exploiting, vai usar Assembly pro resto da vida, independentemente do processador, da arquitetura que você está trabalhando. Claro que esse assembly aqui é um assembly mais, eu vou dizer, fácil hoje em dia, porque tem muita documentação, mas na época é muito complicado. Mas assim, ele se torna muito complicado do que o Demoscene consegue fazer, né? Você em assembly gerar um gráfico gigante, ou gerar uma demo, como a gente vai ver aqui algumas demos, com 4K de memória, como que faz essa mágica, né? Eu sempre fui muito fascinado por isso, assim, como é que a turma consegue fazer um jogo com 21K de memória? Então, assim, e roda em diversas plataformas, como a gente vai ver aqui também tem exemplos disso. Programar, eu nunca fui programador, sempre fui um entusiasta aí, né? Um script kid, vamos dizer assim. Sempre, e isso me fez a voltar um pouco, né, com esse hobby aí, a programar coisas mais interessantes, focada para Demoscene, e programar coisas que estavam completamente fora do meu dia a dia. Então, comecei a programar gráfico, comecei a programar vetor, comecei a programar desenhar fazendo cálculo matemático, que eu nunca achava que eu iria conseguir fazer isso, mas claro, GPT, todas essas coisas dá para a gente usar hoje em dia, você consegue avançar mais um pouco aí. Engenharia reversa é importante também, eu comecei a voltar, mas, né, claro, a gente mexe ali com engenharia reversa fazendo malware, enfim, phishing, eu trabalho muito com phishing, então toda vez que a gente recebe dentro da empresa algum phishing, vem alguma coisa anexada, vem um JavaScript lá obfuscado, você vai tentar, enfim, tem vários tipos de engenharia reversa, vem algum binário, e você vai tentar fazer engenharia reversa. Dentro do Demoscene tem vários tipos vamos dizer assim, tipos de engenharia reversa, que eu comecei a entrar e mexer, enfim, tem demos que a turma não solta o código-fonte, por exemplo, então você quer entender como é que ele fez aquilo, então você vai fazer engenharia reversa no binário de 4K ou 16K, uma coisa tão que você acha que é simples, mas tem uma complexidade grande ali que coloca, que às vezes os programadores colocam embaixo para não deixar você fazer, né, uma engenharia reversa tão simples, enfim, criptografa,
pode usar Shore, XOR, bem, uma coisa mais simples, Bitwise, a gente vai ver isso também. A parte de escova bits, né, que é uma velha frase aí da velha guarda, voltei também a mexer com essa coisa de escova bits, e isso, eu estou dizendo why, isso para a gente falar a nossa frase que a gente adora tanto aí da Tempest, para instigar vocês a mexer com isso também, né? Fazer uma demo, criar uma demo, vai mexer com todas essas partes de computação aí, esses fundamentos, e principalmente o fundamento base, né, de computação, que é um dos grandes aprendizados aí que você vai trabalhar com várias arquiteturas, vai trabalhar com vários sistemas de arquivo, Match.io, se você quiser fazer um demo para Mac, PE para Windows, enfim, tem Amiga, tem Commodore, tem todo que é tipo de coisa. Você vai aprender várias, né, bases ali. Eu acho que o fundamento e a base de computador, da computação, é muito legal dentro dessa área de Demoscene. Beleza? Mais why aí, né? Sempre vou colocar uma arte aí que faz parte de algum demoscene. Isso é um pedaço de um demoscene que alguém fez, bem legal. E é baseado nisso aí, ó. É arte, música. Esse não tem som, que é um GIF, mas claro, é bem nesse foco. Obfuscação, isso é um fator muito importante da Demoscene, né? Como a turma faz obfuscação de código para poder, às vezes, bloquear ou deixar a engenharia reversa um pouco mais complicado, e às vezes por arte mesmo. A gente vai ver, ter uma competição de obfuscação de código por pura arte e também por novas formas de você programar, sei lá, um jogo da velha. A gente vai ver aqui uns exemplos de jogo da velha. Tem dois exemplos clássicos, assim, um jogo da velha obfuscado e um jogo da velha clássico, normal, um código em C, que é bem simples lá de você entender. Manipulação de memória, que aí é um dos grandes, assim, segredos de Demoscene, né? Como é que você manipula ali a memória para poder você transformar esses demos com gráficos, efeitos 3D, música, em uma quantidade pequeníssima, assim, do teu arquivo final. Binário, novamente, programação avançada e arte e música, né? Eu gosto muito dessas duas últimas partes aí. Então, a comunidade da Demoscene, ele é muito focada nessa parte de arte, não precisa ser um negócio bonito como a gente, né? O bonito é muito subjetivo, mas assim, como a gente acha que tem que ser bem feito, gráfico, assim, se você for entender a complexidade de como você faz uma demoscene, e aí você vai entender essa parte da arte e da música, como coloca isso dentro dos demos, você vai entender, putz, como isso é legal. E, enfim, tem muita coisa interessante dessa turma. Vamos lá, finalmente, o que é demoscene, né? É uma subcultura dentro da comunidade de computação retrô, pode chamar assim, que concentra na criação de produções audiovisuais assim super impressionantes, né? Conhecida como demos e usado e os recursos de hardware que tem para se criar esses demos são muito limitados, né? A gente está falando de computadores muito antigos e assim e muita manipulação. Eu coloquei isso aí do impossível em computação, né? Do impossível entre aspas, porque quando você vai olhar um demo e olha assim, putz, como é que o cara conseguiu fazer essa parte? Como é que ele conseguiu criar esse gráfico? Como é que ele conseguiu criar esse vetor? Ou fazer uma montanha com neve, ou chovendo, ou um helicóptero vindo com som num arquivo de 4K, né? Eu costumo, um dos paradigmas que eu faço, para mim, é como se fosse um show de mágica. Cada demo que tem as demo party, né, que são as festas ou as conferências que a gente chama, a gente entende como conferência de segurança da informação. Existem as demo party que tem aí hoje no mundo todo, na Noruega, na Alemanha. No Brasil, infelizmente, não tem, mas a turma da Argentina é bem forte aí em relação à Democina, a turma de Portugal também. São conferências que você vai lá na conferência e tem várias categorias de demo, música, arte, dependendo do tamanho dos arquivos, de 4K, 8K intro, crack intro. E quando você olha cada apresentação de cada grupo, né, que geralmente envolve, para fazer um demo aí, envolve várias pessoas, né, três, quatro, cinco pessoas às vezes, porque um vai mexer com uma parte de som, o outro vai mexer com a parte gráfica, tem alguém que vai codar, tem alguém que entende muito bem dos sistemas operacionais ali, vai conseguir fazer algum tipo de sistema operacional, não, de hardware, e vai conseguir fazer alguma junção interessantíssima, fazer engenharia reversa de uma placa de vídeo que, né, é antiga, e aí você vai conseguir extrair o máximo possível ali para criar um demo legal. E para mim é como um show de mágica, né? Quando você vai num show de mágica, você não sabe o que é que vai esperar ali, mas quando faz aquele trick ali, você, como que isso aconteceu, né? E aí você vai tentar, às vezes você quer tentar, né? Saber como é que o mágico fez aquela coisa que parece impossível. É, Vamos lá. O Demoscene tem as raízes na década de 80, né? Quando programadores
como eu falei no slide anterior, tinha os computadores domésticos, como Amiga e outros computadores Commodore 64, os computadores mais antigos, e assim, era muito limitado, né, para o que daria para fazer ali. Então, a turma começou a explorar de verdade isso para criar jogo. Como é que eu vou criar um jogo completo com, né, score, todas essas coisas dentro de um computador mais antigo? E aí começou a criar os intros dos jogos, né? Esses intros dos jogos criou-se essa subcultura só para ficar como um demo. Então isso ficou essa parte do demo scene. Esse GIF que está aí foi um demo scene bem famoso, acho que foi em 92, 93 que foi lançado. Foi o primeiro democine assim que se pegou uma imagem em VHS, né? Fita lá para quem não tá, quem é mais novo aí, aquelas fitas VHS filmaram e aí o cara conseguiu pegar essa imagem VHS, botar dentro da placa de vídeo, passar para o computador, para o Commodore e tentar animar com isso. Isso para fazer isso em 93 era, né, complicado. E a gente está falando não de empresas fazendo, tá? De hobbyistas, pessoas que estão ali querendo criar e fazer essa parte aí, botar a criatividade para fora. Aqui é mais um panorama, né? Como eu falei aqui, o Technical Marvels, que é a turma que é os bruxos de Mocene, né? Coda muito. Então, assim, ultrapassa os limites de tudo. Eu sempre vou falar essa parte de ultrapassar limite, porque é o que uma das partes da Demoscene. A parte de expressão artística, né? É muito legal também você ver como é possível fazer gráficos e animações e coisas massas dentro das intros, dentro dos demos. E a parte de ultrapassar limite novamente, né? Dos bonders ali, a gente quando você vê um grupo de Demoscene trabalhando, você vai para alguma conferência dessa e vê um grupo de Demoscene trabalhando, você vê como é legal ver eles programando em conjunto, os skills diferentes que cada um tem e junta esses skills para fazer um demo empacotado de 8K, de 4K, 16K, dependendo do nível ali ou da categoria que esse grupo vai participar, isso se falando de uma conferência de Demoscene, tá? E assim, a gente vai ver agora alguns demos, eu vou avançar aqui algumas coisas para não ficar tão, né? Então, tem demos de 2 minutos, 3 minutos, mas assim, o primeiro demo que a gente vai ver chama esse Mega Blast. Isso foi feito em 96, é um demo para PC, tá? Já não é para Commodore 64, a gente está falando de Windows aí, DOS na realidade. Então, assim, olha como a turma conseguiu fazer isso. E esse demo, ele tem, se eu não me engano, o Mega Blast, ele tem 16K. É um único executável com 16K de tamanho. E olha o que a turma conseguiu fazer. Em 4 minutos esse demo, na realidade. Você vê efeito, som, desenhar um helicóptero desse aí. E assim, dá uma pausa aqui. Não existe dentro desse código arquivos de sprites, como a gente chama hoje, né? Que você pega um arquivo JPEG, vai animar um BMP, um GIF, sei lá, um PNG. Isso é tudo programado em assembly, na maioria das vezes, e é animado em assembly. Então, assim, por isso que o código consegue ficar muito minúsculo e consegue dar todos esses efeitos. O som também, voz, tudo isso. But none can outrun or equal. Tem muita parte gráfica, né? Então, assim, cada parte de demo, ele não é tem demo que não é contínuo, contando uma história, né, como um todo, então eles têm vários efeitos, porque para você criar esses tipos de efeitos aí, né, tem várias técnicas aí. Esse vai dar náusea, né? Isso aqui é um efeito muito clássico, assim, que na época era muito complicado fazer, né? Hoje em dia, é claro, depois de tanta documentação, muita comunicação dentro dos fóruns do Demoscene, já fica mais um pouco legal de colocar isso. Ó, vídeos, GIFs, já, né, em 96 já tinha uma coisa mais complicada da beleza? Esse é um dos demos, o Mega Blast, que é um demo famoso. Outro demo famoso é o Elevated. Esse demo Rafa, aqui, ele tem... Rafa, Oi? desculpa te interromper. Se você baixar um pouquinho o áudio do YouTube ali, a gente te ouve melhor Melhor.
microfone, tá? Tá, beleza. Obrigado. Esse outro demo, o Elevated, ele tem 4K, é uma intro, né? Um demo na categoria intro. Então, ele é muito mais um demo que revolucionou a parte de landscape, né? Como é que a gente faz a criação de vários. Se você for também pensar isso, tudo envolve jogo, né? Então, assim, você vai programar, vai fazer um jogo, como é que eu crio os cenários do jogo? Então, isso aí é tudo 4K feito em assembly. E é impressionante também que tem música, né? Tem tudo junto aí. É um demo mais antigo do que o outro, do que o primeiro, o Mega Blast. Então você não vai ver imagens de vídeo de pessoas aí, mas é tudo gerado, né? Através de matemática e assembly. A gente tá falando de 92, 91 aí, né? Eu acho impressionante isso até hoje, até pelo tamanho do arquivo, né? Como é que faz isso com 4K? Beleza? Vamos para outro. Esse é um demo bem famoso, o Electromotive Force. É um demo para PC. Is everybody in? Então você já tem voz, né? Já tem Everybody wave ali, que in. não é um wave empacotado dentro de Ceremony is assembly e tudo about to mais. begin. Então, em 94 já começa a ter esses efeitos gráficos ali de texto, né? Então é bem interessante ver que os demos começam a evoluir, né? Das técnicas de como é que você consegue desenhar, consegue trazer texturas, né, novas e tudo mais para dentro dos demos. Isso aí lembra Doom, né? Quem jogou Doom, jogou Doom ou Wolfenstein 3D. Esse tipo de código aí já dá uma ideia. Essa é uma frase famosa de Bill Gates. Dentro do Demoscene também existe muita crítica, né? Então, assim, tem alguns grupos de Demoscene que são bem ácidos ali, que critica muito, que faz muita brincadeira. Enfim, tem a parte de... Aí às vezes volta um pouco para o hacktivismo, né? Dentro do Demoscene tem também essa parte de hacktivismo ali dentro, que você consegue, que eles conseguiram colocar várias zoeiras ali dentro dos demos, né? É um efeito de surreal, assim, ó, de rodar através de uma imagem. Beleza? Vamos passar aqui. Is everybody in? Então, quais são as categorias, né? Quais os tipos de demo que a gente tem? Como eu expliquei, a gente tem de 64K, o tamanho do demo final, ele tem que ter 64K em um único arquivo. A gente tem demos de 8K, 4K, e uma das coisas que eu mais gosto aí é o Crack Intro, que é uma subcultura, praticamente, eu acho que onde criou-se a demoscene, né? Foi através desse Crack Intro, que era os grupos de Warriors, né? Quem lembra aí de baixar jogo pirata, que era comum, né? Hoje em dia ainda também, mas era muito comum na década de 90, 98, 99, 2000 aí, baixava os jogos e os jogos craqueados. E quando você baixava esse jogo craqueado, vinha uma exe lá dentro, geralmente tinha intro ou do grupo que craqueou aquele jogo. E quando você executava aquele exe, sempre vinha uma introdução legal, né? Como é que era feito aquilo ali? Que era o grupo se apresentando. O grupo, o nome é X, tá aqui alguns efeitos, as pessoas que craquearam esse jogo foram essas, e acabou. Então, através daquilo ali, dessa parte do crack intro, que começou a ter mais uma cultura de demoscene, e aí veio todo esse negócio de demoscene como um todo, né? Isso é uma das histórias aí que se conta em relação a isso. Então, crack intro é muito legal. A gente vai ver algumas coisas de crack intro, inclusive um grupo que está ativo até hoje, desde a década de 80, praticamente, o Razor. Algumas coisas, eu tirei esse texto aqui, né, traduzido, claro, de uma conferência de Demoscene, que é quando você vai submeter o seu demo, né, o que é que você tem que ter, né, quais são as regras para você fazer. A limitação dos arquivos, né, claro, o tamanho do máximo é 64K, ou 65, 8K ou 4K para o executável.
Todos os arquivos do pacote são deletados antes de exibir na entrada da competição. Isso indica se você mandar um arquivo, um zip que tem várias outras imagem, wave, e você fizer algum tipo de malícia para tentar, dentro do executável, chamar algum arquivo, esse arquivo vai ser deletado e o teu demo não vai funcionar. O tempo máximo de execução, 8 minutos, incluindo carregamento e pré-cálculo, né? Porque às vezes, quando você vai carregar um demo, às vezes tem alguma introdução para ler, enfim, tem um pré-carregamento aí. Alguns requisitos técnicos, submissões em Java não são permitidas, claro. .NET tem algumas conferências que até aceitam, né? Mas tem algumas regras que tem que ser, né, feitas aí. Praticamente a gente não vê demo em .NET, é muito pouco. É, Submissões de navegador, né? Demo usando HTML e tudo mais. Rola também. Hoje em dia tem uma nova turma fazendo demoscene muito com JavaScript, então é bem interessante essa parte de os demos em JavaScript, super pequenos também. E finalmente, né? Não pode instalar nenhum Runtime SDK, codec, driver, nada, né? Dentro da máquina de competição. Quando eu falo dentro da máquina de competição, porque quando você vai numa conferência dessa, tipo Revision ou Assembly, você manda o teu arquivo para a máquina da competição e aí tem um telão gigante lá e você senta e chega o teu momento de dar o load no teu demo e teu demo vai rodar e tem um grupo de jurados ali que, né, tem um público também que vai olhar e vai entender o que é que você fez, se você passou mensagem, não importa o que é que está ali no conteúdo do demo, claro, tem algumas regras para respeitar. Então é isso. Então existe um formato aí bem interessante. E claro, né, não pode usar conteúdo de mídias de Windows, músicas, essas coisas que já estão dentro lá do Windows do sistema operacional que você está rodando. Beleza? Isso é uma foto clássica da conferência do Assembly 2004. Você dá para dar uma ideia aqui dos monitores, né? Tudo os monitores CRT grandões. E esse aqui é uma conferência nova de 2024 desse ano, é a Revision Party. A Revision existe até hoje, é uma conferência muito clássica. É muito legal, se você for ver já, né? Notebooks rodando, tem um telão ali no meio, tem o DJ ali. E sempre no final de cada conferência, sempre rola uma rave, né? Porque a cultura da Demoscene sempre está muito envolvida com som. Então tem muito som parecido com música eletrônica ou música eletrônica em si. Então sempre rola rave baseado na cultura, enfim, nas músicas que são criadas dentro dessas Demon Parties, que a gente chama dessa forma. Tá beleza? Alguns masterpieces que eu chamo aí, né? Assim, o que mudou praticamente em relação. Agora a gente vai entrar um pouquinho na área mais técnica, o que mudou um pouco depois que esses demos foram lançados, né? O Future Crew é um grupo de demoscene, assim, clássico, todo mundo seguiram muito eles, né? Muito dessa turma que trabalhou, que fez parte do Future Crew, trabalha com segurança da informação hoje, criar empresas e tudo mais. Então a turma do hacking aí está bem envolvida dentro da área de demoscene também. Vou dar um play aqui em um dos demos mais famosos dele, o Second Reality, e a gente vai dar uma olhada aí. É bem grande, 16, eu não vou deixar rodar tudo, claro. Isso foi, como eles falam aqui, ó. A primeira foi apresentada na AssemblyCon em 93. E aí são vários efeitos, né? Tem quem fez as músicas, os designs. Esse demo ele já é um pouco diferente porque ele já envolve outros tipos de técnicas, né? Vamos dizer assim, que foge um pouco da regra de demoscene para conferência. Então ele já é um demo muito grande, vamos dizer grande assim para a conferência, mas assim, a quantidade de técnicas que eles liberaram, o mais interessante também foi que eles publicaram o código-fonte depois de algum tempo, e aí deu para entender, né, como que eles fizeram todos esses efeitos aí. Então foi mais uma coleção de demos gigante, cada cena dessa poderia ser um demo, e eles liberaram isso para todo mundo poder aprender e saber como é que eles fizeram isso aí. Tem um vídeo clássico no YouTube do próprio pessoal da Future Crew entendendo uma placa de vídeo na época, fazendo engenharia reversa da placa de vídeo para saber como é que eles poderiam, né, fazer toda essa parte de polígonos e tudo mais. É bem legal esse vídeo. Vou passar aqui mais
só para ter uma ideia. Beleza? Vamos avançar. E aí, dentro do código-fonte, vamos dar uma analisada agora. Isso aqui é um repositório do GitHub, onde, enfim, já é bem estudado. Eu peguei isso de post-blogs aí do Fabian. Então, ele fez uma análise muito interessante sobre esse demo, né? A quantidade de linguagem de programação que você tem dentro de um demo, por exemplo, 99 dos arquivos são em assembly, com os comentários, a parte de código, C++, header, DOS-Batch, Makefile e tudo mais, né? Então, assim, você vê um código bem complicado no sentido da quantidade de coisa que se tem para se fazer esse tipo de demo e gerar um único arquivo, né? Que vai poder você só dar o load naquele arquivo e mostrar todos aqueles gráficos ali. O Second Reality, ele criou naquela época, né, uma técnica que hoje em dia muitos dos bunkers e malwares e analistas de malware conhecem hoje em dia, né? Eu botei essa brincadeira aí, os bunkers chamam de bind, né, que é um negócio bem antigo, de você dar os loaders no único executável, e quem analisa malware chama de overlay, né? Um negócio bem mais antigo aí, quem mexe com malware vai saber o que eu estou falando sobre isso. E a turma já fez isso, eles tinham o second.exe, tinham os loaders, e todas as partes, né? Cada parte era um demo daquele que a gente viu lá. Então, cada gráfico daquele, cada animação daquela era uma parte. E isso era inserido dentro do second.exe como um todo. Então, ele não precisava de vários executáveis para poder rodar vários demos. Então, isso foi uma técnica bem explorada e bem interessante na época que praticamente quase ninguém conhecia como é que se fazia isso através de um único binário, né? Então, a gente já vê aí muita, né, engenharia reversa, entre aspas, e eles também fizeram cada parte, né, que cada animação daquela, parte 9 e assim por diante, criptografada. Então, assim, tem vários tipos de criptografia que usava na época. XOR é o mais, né, usado aí, que hoje em dia é muito simples. Qualquer como é, software de análise de malware tira isso fácil, claro, mas na época era um negócio bem mais complicado de você poder analisar e fazer bitwise também, operação de bits para lá e para cá, para poder deixar um negócio que você não conseguisse fazer engenharia reversa de uma forma tão simples. E aí, o que é que, né, eu coloquei esses textos aqui para entender o quão foi legal eles ter feito essa parte de como era um grupo grande, né? Então, assim, ter dividido isso foi muito legal porque o processo colaborativo aprimorado na equipe, né? Cada membro podia trabalhar independentemente na sua parte, então você poderia criar um executável, tinha que ter um símbolo underline start e que tinha que ter dentro da regra de memória ali 450K, não podia passar disso. Então você trabalhava no teu exe e depois fazia o loader disso dentro de um único executável e acabou, todo mundo tinha sua parte ali dentro do demo final. Claro, a criptografia dos executáveis, como eu falei, que na época ninguém conseguiu fazer engenharia reversa daquela coisa lá. Os loaders, né? Tem os loaders e o DIS, que tem apenas 20K e carrega muito rápido para poder carregar os outros executáveis também. Gerenciamento fácil de memória, cada vez que você conclui uma parte, né? Que é cada demo, né? Ela é toda liberada e alocada na memória, então você pode deixar o computador mais rápido, né? Nenhum gerenciador ou carregador de assets necessário, você não precisava pegar. Os assets são as imagens, os sons e tudo mais, você não precisava disso. Ele também carregava o exe e tinha todas as imagens que continha tudo dentro de um pacote só. E podia usar qualquer linguagem, né? Dentro, isso era muito legal, porque assim, se você. Isso limitava muito, a linguagem limita muito quando você está numa demo party ou fazendo algum demo, porque não é todo mundo que sabe programar em tudo, né? Então, assim, o cara, eu sei programar em C, eu sei programar em Turbo Pascal, eu sei programar em, sei lá, em Assembly, C++. Então, dependendo da linguagem que você queria programar, só era gerar o teu executável, botar dentro do loader e acabou, o teu código, o teu gráfico ia funcionar dentro do demo. Certo? Outra masterpiece aí é o Another World. O Another World, ele é um jogo na realidade, porém essa primeira introdução do jogo virou uma demo scene primeira, virou um demo. Esse jogo ele é muito interessante porque ele tem 21K, se eu não me engano, e é um jogo por completo. E foi feito praticamente por um único programador. E quando ele fez isso, esse cara ele lançou diversas técnicas de criar
imagens, né, através de cálculos matemáticos, então assim, de polígonos na realidade. Então vou dar um play aqui só para a gente ver a introdução do jogo que vale a pena. Delphi Software, né, quem conhece aí, que foi o Eric Charry. O Another World tem muita coisa interessante aí. Tem uma máquina virtual criada dentro de um arquivo de 22K que a gente vai ver também. Claro que vocês podem pesquisar isso aí na internet e dar uma olhada. Acho que pra turma da velha guarda aí, quem jogou isso, teve um impacto grande, assim, quando isso foi lançado. Isso era só a introdução do jogo, tá, pessoal? Isso aqui, ó, é uma coisa muito massa. 3Dzinho clicando que dá outra perspectiva. Não sei dela. Enfim, depois de uma pesquisada aí, quem quiser ver a demo completa. Deixa eu ver essa parte aqui. É isso. Aqui é onde está uma das grandes coisas desse jogo, né? Que foi, o cara criou uma máquina virtual de verdade dentro de um arquivo de 21K ou 22K, que é o Another XE, uma máquina virtual com 64 threads, os registradores, opcodes, tudo trabalhando para poder fazer polígonos, as paletas de cores e a parte de cinematic do jogo. Assim, é uma coisa muito, muito, muito avançada, né? E a gente tá falando de 92, 3, eu acho que esse jogo foi lançado. E aí eu fiz um panorama aqui, né? Uma brincadeira. Lembra desse último, acho que foi 2001, 2021, 2022, esse Forced Entry, que era um exploit para o iPhone, que tinha também, claro que nas suas proporções, né? De dificuldades de épocas, claro, tem toda uma você tem que ter uma ideia, né, das épocas aí que isso estava se fazendo, mas o Force Adventure também tinha uma virtual machine dentro do iPhone ali para poder explorar, eu acho que na época era 540 days, através do iMessage, quando você recebeu uma mensagem. Então, né, um conceito, vamos dizer assim, são arquiteturas diferentes, muita coisa diferente, mas é uma máquina virtual ali. Aqui é para trabalhar jogo, enfim, mas tem bytecode também. E aí eu fiz esse conceito para entender, né, que dá para a gente aprender muito aí, mexendo com essa coisa de Demoscene. Aí algumas informações do Underworld. Ele foi lançado em 91, né, como tem aqui. Ele foi desenvolvido baseado em vetores, é uma técnica de animação baseada em polígonos, e foi criada nessa época para economizar espaço de memória, semelhante às abordagens modernas de otimização de recursos e segurança cibernética. Esse cara, ele não usou essa técnica, eu acho, até durante muito tempo. Inclusive, ninguém tem o código-fonte desse jogo. O que é que se foi feito? Várias engenharia reversa clara desse jogo hoje, para poder entender, né, como é que ele fez isso. Então, é assim que se tem essas informações como um todo de máquina virtual e tudo mais. O mais interessante é que, através dessa máquina virtual, ele podia rodar em diversas plataformas quando ele foi lançado. Então, ele rodava em Amiga, Apple II, SNES, Mega Drive, Nintendo 3DO, Game Boy, Windows XP, SymbiOS, e até rodava também no iOS um único arquivo desde 91. Então, o negócio é o estado da arte ali de programação, e tinha esse demo ali como um todo, e a gente tá falando não só um demo, né? Isso é um jogo com 20K de memória. Se vocês quiserem brincar, olhar o jogo aí, tem na internet em vários emuladores. Agora sobre Crack Intro, né? Qual é o propósito de Crack Intros, ou Crackthroughs, né? Como eu já falei, né? Era a turma do Waters, né? Que craqueava os jogos e software, e para dizer que grupo craqueou cada coisa, eles colocavam um arquivo lá de introdução, e aí quando você acessava esse arquivo, ou às vezes o próprio intro, ele era dentro do arquivo executável do jogo ou do software. Quando você executava o software, aparecia primeiro uma tela mostrando alguns gráficos lá que era um demo, né, que era uma intro, e praticamente Demoscene veio aí dessa situação.
Uma coisa, meu tempo aqui já está curto, né? Uma coisa bem interessante e engraçada aí é um grupo Hazel. O grupo Hazel existe até hoje, acho que ele da década de 80. Hazel, por exemplo, saiu essa notícia aqui da Rockstar, eles craquearam, eles craquearam um jogo de PC, e a própria Rockstar pegou o jogo e começou a vender esse jogo craqueado dentro da Rockstar. E aí algum cara no Twitter descobriu isso e publicou esse tweet e esse virou uma zoeira grande, né? Que foi esse Midnight Club aqui, o Silent, enfim. Foi dentro para Steam, e aí quando foram fazer engenharia reversa, o jogo dentro da Steam era um jogo craqueado pela Razer. Então, assim, foi uma boa zoeira isso aí em relação à turma. É impressionante como o Razer se mantém até hoje, é muito parecido com a Frack, né? Muita gente vai pegando aí, entrando dentro do grupo e mantendo o Razer. E Razer hoje em dia, assim, é procurado pela FBI, não sei o que lá, porque a quantidade de jogos e software que eles continuam fazendo cracking e fazendo wireless continua bem ativo hoje em dia. Sobre a bifurcação de código, né? A bifurcação é uma coisa bem legal. Isso aí eu coloquei um código em C que funciona, por incrível que pareça. Vou só passar aqui rápido, né? Tem essa conferência que eles estão parados agora, mas eles vão voltar no ano que vem, que é o International Bifurcated C Code Contest. Acesse o iocc.org, vai ter alguns links aqui. Mas a ideia é fazer arte em código e o código funcionar, porém todo obfuscado com diversas modificações e novas técnicas de programação. Acho que teve até um brasileiro que ganhou já uma das entradas, né, que tem várias dentro do IOCC, IOCCC, acho que foi em 2021 ou 2000, alguma coisa. Foi super legal. Alguns exemplos básicos aqui de C, normal, né? Isso aí não tem nada de novo. Enfim, o main copy e tudo mais. Um payloadzinho ali com Hello World, um XOR, move um bit para lá, para cá. Esse arquivo aqui esse já é um código um pouco mais complicado. Ele ganhou uma entrada de one-liner. O one-line code é o único código que pode fazer qualquer tipo de operação que a gente está vendo aqui através de uma única linha. Você não vê praticamente nada aqui, né, como ele está fazendo isso. Se você for debugar isso aqui, vai passar boas horas aí para entender como que o cara conseguiu fazer isso. Então, eu gosto muito do IOCC para aprender código. Aqui outro exemplo de código que simplesmente o código inteiro está aqui. Se você compilar isso aqui, vai funcionar e ele vai dar exatamente isso aqui que está no meio, que é um relógio. Então, assim, é muito interessante. E se você for debugar, fazer engenharia reversa disso aí, o negócio complica. Outros exemplos aqui. Esse aqui é um exemplo do Tic-Tac-Toe, de um jogo da velha. Eu até tenho esse exemplo aqui. Se você for ver no Visual Code aqui, o próprio código em si, né? Ele tá mais bonito aqui. E aqui tem um exemplo de Tic-Tac-Toe que eu peguei na internet, que você foi ver muito mais estruturado, claro. Dá para ver os players. Aqui ele joga contra o computador. O outro ele é feito para jogar, né, entre duas pessoas no teclado ali você digita. Então, assim, tem umas diferenças grandes aí em relação ao IOCC e é pura mágica isso aqui, como a turma consegue fazer isso compilar e rodar perfeito. Sem dizer que eu estou mentindo, ó, tem aqui para poder jogar o player 1, marcou, 2, e aí assim vai, você consegue jogar todo o jogo aqui, deu empate, através desse código aqui. Vamos lá voltar. E aí, ó, onde aprender, né? Eu quero muito divulgar isso, né? Depois tira screenshot aí dessa tela. Tem esse link no GitHub aqui, é muito legal. Tem muita informação sobre Demoscene, onde você pode criar o seu próprio demo, o que você pode fazer, como você pode aprender, como é a comunidade. O Poet é um fórum até hoje muito ativo. Se você for entrar, vai ter código até hoje lá dentro do Poet. Então, assim, é um repositório de Demoscene incrível, tem tudo que é tipo de arquitetura. Até hoje, como eu falei, em 2000, se você for ver todas as conferências de Demoscene que existem no mundo, eles fazem um upload dos demos que foram, né, passados na conferência. Enfim, tem várias informações aí em relação a Demoscene. Tem um grupo também no Discord, procure Demoscene BR no Discord aqui, dos grupos dos brasileiros lá, que é bem legal, a turma fala várias coisas. O IOCCC é o link que eu falei do código Obfuscation, que tem vários outros exemplos lá, tudo em C, né? Sempre em C. Então é muito legal para aprender e saber como é que a turma faz essas mágicas aí.
Beleza? E aí um agradecimento aos amigos aí que me ajudaram a fazer e me deram ideias para fazer essa palestra. É, CSH, Scott, o Fábio, Mercedes, Bruno Dias, o Crew e o PS Enough. É muito legal, ele continua muito ativo no YouTube. Ele tem um canal no YouTube fazendo um update todo mês aí do Demoscene, o que é que a turma tá fazendo, o que é que tá movimentando a cena. Então é isso. Obrigado, pessoal. Passei mais do tempo aí, Cabral, desculpa. Cara, mas cara, quando eu vi o Another World, eu confesso que desceu uma lágrima. Sério, eu fiquei emocionado É muito mesmo. legal você conhecer também a história, né? De onde veio ali É, por trás, aquela intro ali, é um negócio, putz, como é que fez aquilo aí? 21K praticamente o jogo, isso é muito legal. para quem é velhaco, toca no coração. Ah, tem algumas. Tem aqui o primeiro, o Weber Oliveira falando, os links do que você estava mostrando pode ser compartilhado aqui no chat. Se você que ele mostrou tudo no YouTube aí, mas vale dizer que cuidado nos links que você clica. É, Não, nessa parte aí não tem nenhuma malícia, não, tá safe. tá bom. Ada fala, Rafael, manda um beijo para mim. Ah, dá. Felipe Pereira, Rafael, você ainda manda aquele flip na base? Ah, ando sim, eu tô andando de vez em quando eu ainda ando de skate, não deixei não, tô andando depois dos 40 com cuidado, mas ainda eu dou um rolê. André fala que foi muito louco. E eu tenho uma pergunta, quer dizer, eu tinha duas, mas uma você já respondeu. Eu queria entender essa questão dos critérios para avaliação desses concursos. O que que o cara precisa fazer, fora o arquivo ser pequeno e aquelas regras que você falou que não pode ter componente dentro e tal, não pode chamar componente de fora e tal. O que faz um cara ganhar um campeonato desse? Tem três principais avaliações, assim, né? A primeira avaliação que tem mais peso é do público. Se você vai rodar o seu demo e o que ele vai mostrar, o público vai bater palma, e aí tem essa avaliação subjetiva, claro, Uhum. né? Se alguém gostou, o que é que você mostrou? Então, assim, tecnicamente, o público, ele sabe as técnicas que você está usando de animação dentro daquele código. Então, se você vai mostrar uma animação só com caractere ANSI, por exemplo, é um negócio mais básico, mas se você mostra é, textura, sombra, áudio, tudo junto, e aí isso tem um apelo muito legal do público, e aí tem essa coisa. Mas o mais legal, Cabral, disso ninguém está preocupado em ganhar. Todo mundo está preocupado em só que o seu demo seja mostrado para todo mundo conhecer, e aí bota lá dentro do Poet lá que você consegue baixar, e aí existe uma discussão sobre aquele demo, como você fez aquilo. Eu sempre gosto de falar que a comunidade é muito legal, a comunidade da Demoscene, assim, todo mundo quer entender como é que você fez, como é que programou, como é que criou cada coisa, né? Cara, que demais. Que demais. Eu tô besta, tô besta. Muito bom. Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta antes de eu te liberar. Que tem mais uma aqui do Paulo. Paulo Silveira, boa pergunta aqui. O que você acha que as Demoscines poderiam inspirar na engenharia de software e no coding atual? Boa. Eu acho que técnicas de programação, dependendo da linguagem que você está trabalhando, claro, Demoscene é muito mais focado em C, Assembly, hoje, linguagem atual, vamos traduzir para web aí você tem que ir mais um pouco para a parte de Demoscene de JavaScript ali, que tem, né, várias e outras informações para isso. Para a parte de InfoSec como um todo, a parte de engenharia reversa, essa parte de programação mais avançada, né, vamos dizer assim, de escovação de bits, eu acho que tem um grande casamento aí nos dois. Então, eu acho que dá para aprender um bocado aí se você for tentar fazer um demo e você vai entender quão complexo é para fazer um demo. E isso, eu acho que isso reflete muito no código que você faz hoje, né? O que você está trabalhando. Não que não seja complexo o que você faz hoje. Pode ser muito complexo aí, mas eu acho que você vai aprender bastante como você empacotar memória. Eu acho que tem um nicho aí específico de segurança que é bem legal. Muito bom.